queridos, meus amigos. Este programa é um programa voltado para a nossa espiritualidade. Vamos acompanhar a nossa, nosso estudo de hoje. Hoje é terça-feira. Terça-feira é dia da gente lembrar de Allan Kardec. Lembramos de Allan Kardec todos os dias, né? Mas hoje é um dia especial para lembrarmos. Então, nós estamos aqui estudando o livro dos Espíritos. Eu não vou fazer com vocês aquela maldade que eu costumava fazer, de ficar dizendo, pergunta número tal e tal, vamos agora estudar. Hoje também, terça-feira, é dia da gente fazer oração pelos desencarnados e pelos doentes. Nós vamos começar, inclusive, pela oração, porque nós vamos aproveitar o nosso dia para poder conversar com Deus, inicialmente, né? Conversar com Deus, pedir ao Senhor da vida que nos abençoe, nos proteja, nos ampare, que o Senhor tenha misericórdia das nossas falências, dos nossos deslizes. E por isso eu aqui me encontro, né, para trazer para vocês esses ensinamentos que vêm da doutrina espírita para o nosso escarmento, como diz a benfeitora Joana de Ângeles. Escarmento quer dizer para a nossa construção, seres espíritos. Então, meus amigos, eu fico muito feliz de já ter aqui alguns companheiros. Eu vou olhar aqui, deixa eu ver, está aqui já a nossa Zélia, né? Está aqui a Leia Brum. Ô, Leia, que bom ter você aqui. Não precisa de livro, não. Aqui a gente estuda sem livro. O livro está na nossa mente, né? Nós não vamos fazer o estudo com as perguntas sequenciais como nós estamos fazendo. Nós vamos começar primeiro com a prece. Vamos para, vamos para a nossa prece. Então, a nossa prece. Deus, nosso Pai, tu que sois, Senhor, todo poder e bondade. Dai luz, Senhor, àqueles que passam pelas dificuldades, que estão imersos, Senhor, nas trevas da ignorância, como todos nós nos encontramos. E por isso, Senhor, o nosso ego, que é a expressão da nossa ignorância, do nosso desconhecimento, das tuas leis divinas e naturais, ainda é muito forte e ainda descontrola nossas vidas e nos remete a produzir uma série de situações tão penosas e tão terríveis, tem dificultado tanto. Abençoa-nos, Senhor. Dá-nos força e coragem para vir. Mas a nossa intenção nessa oração, Senhor, é te pedir por aqueles que estão sofrendo, pelos doentes, pelos que estão sem paz no coração, aqueles que estão com as suas almas conquistadas pelas dificuldades que já enfrentaram no passado e que ainda repercutem de fortemente nas suas almas combalidas. Dai, Senhor, alívio para as dores desse doentes da alma, doentes do corpo, doentes do espírito. E conforta, Senhor, as criaturas. Todos nós, criaturas saídas das tuas mãos, e, portanto, como filhos diletos que somos da tua sabedoria, Senhor. Nós te pedimos, o nosso coração envolvido de toda a nossa humildade da qual seríamos capazes de entregar até a nossa vida para ser queimada. Te pedindo, Senhor, tem misericórdia, ajuda, dá força e coragem.
Dá-nos, sobretudo, Senhor, resiliência para que possamos aprender que a doença não vem para nos machucar, nem para nos matar, mas para nos ensinar que precisamos transformar as nossas vidas, modificar os nossos comportamentos, a fim de que possamos, de fato, gozar de saúde plena, saúde verdadeira, saúde espiritual. Dá também, Senhor, nesse instante, que a tua misericórdia possa iluminar os espíritos desencarnados, nossos irmãos, que nos antecederam na passagem para a vida espiritual. Que eles possam ser abençoados, que eles possam ser iluminados, com a iluminação que vem de dentro deles próprios, a própria tua luz, Senhor, que está íncita em cada uma das tuas vidas, possa visualizar o caminho à frente e encontrarem com seus guias espirituais que estão ansiosos para socorrê-los, ajudá-los e guiá-los na nova jornada que estão ensinando. Misericórdia, Senhor, tanto para que possamos estar sempre firmes nessa luta em busca do nosso crescimento espiritual, tanto encarnados, doentes, quanto desencarnados também. Muitas das vezes. Assim seja, Senhor, e que tua bênção envolva a todos nós. E pedimos que possamos, nesse trabalho de hoje, sermos abençoados. Seja graças a Deus. Pois é, meus amigos, aqui estamos, mais uma vez, voltados para ir para o estudo. E a gente está protelando, né? Porque a gente está começando o livro terceiro, o livro dos Espíritos, né? O livro dos Espíritos, são 4 tomos. Os tomos são divididos em livros, né? Nós estamos no primeiro tomo ainda, o primeiro, vamos dizer assim, primeira parte do livro, né? E o capítulo terceiro trata do retorno do ser à vida espiritual. Quer dizer, quando a gente... O que acontece com a alma depois da morte? Para os materialistas, é o nada, né? Eles não têm esperança de nada, né? Será que a alma tem individualidade? Será que ela se perde no mar de outras almas, como se fosse uma gota d'água no oceano? Como é que seria isso? O que seria a vida eterna, né? E como é que se dá a separação da alma, do corpo, na hora do desenlace? Existe alguma perturbação quando a gente desencarna? Quer dizer, a gente fica nessas dúvidas, e eu me lembro e falei já isso aqui, quando a gente começa a falar desse assunto, que é o assunto da morte, né? As pessoas falam, não quero falar disso, isso é uma coisa triste, fúnebre, não vamos falar disso não. Gente, essa é uma das únicas realidades que temos em nossa vida é a morte. Portanto, a gente tem que tratar do assunto, porque é de suma importância que a gente saiba que a morte não existe. A morte, nesse sentido, que costumamos atribuir a ela a liquidação da criatura, o desaparecimento da criatura, não existe isso, gente. Há um equívoco, aliás, tem grandes estudiosos que falam exatamente isso. É um equívoco dizer que a morte é um fim. A morte é um começo de uma nova experiência. E, na realidade, a morte, ao invés de ser um aprisionamento, é uma libertação, né? Então, a gente pode afirmar, como diz um companheiro nosso, que diz que existe a morte. A morte de quem? Do corpo. Porque o espírito não morre, gente. Nós somos o espírito, nós não somos o corpo. É preciso que a gente tenha consciência disso. Nós somos um ser espiritual vivendo experiências materiais. Nós não somos um ser material vivendo experiências espirituais. Deixa eu ver quem é que está por aqui mais. Espera aí. Epa, já tá Neide, tá aqui nossa querida Maria das Graças. A Bruna, já falei com ela. Tá aqui Ana Regina Feitosa.
Moraes, lá de Caicó, né? De Caicó. Muito obrigado. Ana Rogéria, do Rio Grande do Norte. Estive com ela recentemente numa live. Sinara Arruda, você tá aí, meu amor. Deus te abençoe, te faça muito feliz e que sua mãe acompanhe você aí nessa visualização, porque nós vamos falar exatamente da vida. A pessoa assim, aí o doutor Jorge vai falar hoje da morte. Não vou falar da morte, gente, vou falar da vida. Porque quando a gente sai do corpo físico, nós entramos na verdadeira vida, né? E os espíritos vão dizer que quando a gente sai do corpo, nós nos tornamos de volta espírito. O que se torna a alma quando o corpo falece? Se torna espírito, né? O corpo é deixado momentaneamente, porque daqui a pouco a gente volta para o corpo, porque esse é um fenômeno natural, são momentos, idas e voltas, idas e voltas. A vida é uma só, com entradas e saídas no campo físico. A gente precisa se convencer disso e ficar tranquilos. É, eu estava estudando o grande psicólogo Jung, e Jung vai dizer que tem três princípios fundamentais que eles abarcam praticamente todo o conhecimento de todas as culturas, de todas as gerações, de todos os povos, de várias latitudes, que é Deus, a ideia de Deus, um criador, um ser que criou tudo, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A sobrevivência da alma é o segundo princípio. E o terceiro é a natural desejo que cada um de nós tem de fazer pelo outro tudo aquilo que gostaria que fosse feito por ele próprio, não é? Então, esses três princípios, eles fundamentam filosofias, religiões e a própria ciência, a neurociência moderna, tem se baseado nesses três princípios trazidos pelo nosso querido Jung. E aí, a alma conserva a sua individualidade depois que sai do corpo, né? Sai do corpo, continua individual, não é como a gota d'água que cai no oceano e se dilui ali, né? E mesmo não tendo corpo material, a alma constata a sua individualidade e percebe a sua forma individual de ser, né? E ela ainda conserva um fluido próprio que é tomado da atmosfera do planeta do qual ela está encarnada, porque a reencarnação não ocorre só aqui na Terra, ela ocorre em outros planetas também, né? E esse fluido constrói aquilo que nós chamamos de corpo espiritual. E o corpo espiritual é um corpo que, vamos dizer assim, é a forma na qual o corpo físico é moldado. E esse corpo espiritual, ele é retirado dos próprios fluidos do planeta no qual o espírito está reencarnando, né? Então, o que será que... E a alma leva daqui do mundo material? O que ela leva daqui do mundo material? Então, teoricamente, a gente não devia lembrar nada, levar nada. Apenas a lembrança das coisas, dos desejos, das coisas que viveu no mundo, mas e lembranças às vezes cheias de doçura, quando a gente faz as coisas bem feitas, e às vezes com muita amargura, quando a gente comete enganos, erros. Então, segundo o emprego que a gente fez da vida enquanto encarnado, né? Quanto mais pura a criatura for, quanto mais iluminada, ela vai mais compreender a futilidade das coisas que ficaram para trás. Tudo que passou para trás a gente devia esquecer, gente. Vamos esquecer o passado, vamos pensar no futuro, vamos pensar no amanhã. O Jesus vai dizer o dia de hoje, ao dia de hoje já basta o seu mal, já basta o mal do dia de hoje. Vamos tentar amanhã ser melhor do que hoje.
e tentar viver hoje um dia melhor do que foi ontem. Essa é a ideia da saída da volta do espírito à vida espiritual, saída do mundo material para a vida espiritual, né? E o que deveria pensar, né, de que depois da morte a alma retorna para um todo? Nós já falamos disso, um todo universal. Essa que seria a pergunta 151. Eu gosto dessa pergunta 151 porque ela me faz lembrar a pergunta 115, né? Que é 115 e a outra é 151. Os números são os mesmos, só que estão na ordem diferente. Na pergunta 115 é uma pergunta emblemática, na qual os espíritos vão nos ensinar que nós nascemos simples e ignorantes. Isso é um divisor de águas, porque nos dá a ideia de que saímos da mão do Criador sem nenhuma ciência, sem nenhum conhecimento. Essa ideia de que o homem foi criado perfeito e pecou, faliu, e aí teve que vir para aqui, para a Terra, para reencarnar, para sofrer, isso está completamente equivocado. Isso é um erro grave de conceituação, né? A pergunta 115 é muito clara, dizendo que nós fomos criados simples e ignorantes, mas não perfeitos, mas perfectíveis, ou seja, capazes de chegar à perfeição. Tanto assim é que Jesus vai dizer: sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Então, e como é que a gente deve pensar que seja a vida eterna? O que é a vida eterna? Ah, vamos para a vida eterna. A vida é eterna, gente. Eterna, modo de dizer, né? Porque eterno só Deus é. Nós somos imortais, ou seja, nós tivemos um começo e nós vamos ter um fim, né? Porque a gente nasceu num determinado momento, que não sabemos quando foi, isso é um mistério que só vamos desvendar muito mais lá na frente, né? Mas sabemos que vamos continuar indefinidamente e que o progresso em busca da luz suprema, da divina perfeição, próximo da divina perfeição, é um escopo, é um objetivo que todos os espíritos têm e que foi nos dado pelo próprio Criador, né? Aqueles que pensam que com a morte a alma retorna para um todo universal estão completamente errados. Porque se entenderem com isso, que é semelhante a uma gota d'água, como a gente já falou aqui, que cai no oceano, ela ali se perde a sua individualidade. Essas pessoas estão certos que se estendem pelo todo universal, porque é um conjunto de seres que são incorpóreos, do qual cada alma ou espírito é um elemento. Isso não é verdade. A alma é individualizada. Nós vamos conservar nossa individualidade sempre. Se as almas estivessem confundidas em uma massa, né, elas não teriam senão as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria uma das outras. E as pessoas são todas muito diferentes. Cada uma tem qualidades que outra não tem. Daí vem aquilo que eu costumo chamar de humildade. O que seria humildade? Humildade é exatamente quando você consegue ter a ideia perfeita, a ideia clara daquilo que você pode, que você tem condições de fazer, daquilo que você não consegue fazer. E você diz: não, isso eu não sei fazer, isso eu não consigo. Chama alguém que saiba. Agora, aquilo ali eu sei fazer, aquilo ali eu garanto que eu vou fazer bem. Isso é humildade. A humildade nasce a partir do autoconhecimento, né? Então, nós deveremos sempre estar pensando que a gente, quando fala na vida eterna, por exemplo, né? A gente não deveria falar vida eterna, a gente deveria falar felicidade eterna, né? Porque a felicidade, ela existe de todo o tempo, desde o princípio dos princípios. E vai existir até os finalmente, que não sabemos se vai existir finalmente, né?
Nós estamos, essa felicidade, ela é crescente, ela vai cada vez, e é de uma característica que a gente ainda não tem condição de compreender, né? E é por isso que a gente tem que se esforçar e se esforçar muito, 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 para atingir graus elevados de conhecimento, graus elevados de sabedoria, graus elevados de humildade, de consciência de si mesmo, e viver o tempo inteiro procurando fazer um estudo de si próprio, da sua própria individualidade. Nós hoje é dia do nosso estudo, né? Esse estudo nós estamos fazendo aqui, né? E nós vamos é, iniciar o estudo da separação da alma do corpo. Será que morrer dói? É uma pergunta, né? Será que quando a pessoa morre, vai doer morrer? É uma pergunta. Gente, morrer não dói, tá? Morrer não dói. Primeiro, por que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar isso do ponto de vista médico, porque quando você sofre a hipóxia cerebral, quer dizer, a perda do oxigênio cerebral, que é o que caracteriza realmente a morte, né? Você começa a formar gás carbônico no corpo. E quem sente é o corpo, né? A alma, tanto isso é verdade que do ponto de vista, vamos dizer assim, teológico, a gente sabe que as doutrinas ortodoxas, né, das religiões mais ortodoxas, elas esperam que a felicidade ou o sofrimento, naquilo que eles equivocadamente chamaram de local de sofrimento, o inferno, ou local de delícias, que seria o céu, precisaria do corpo físico para poder gozar as delícias ou sofrer vamos dizer assim, as dores do sofrimento que lhe fosse infligido. Porque sem o corpo, não há possibilidade do entendimento nem da felicidade, da alegria. Porque vocês vejam que quando se fala em alegria, se fala bem, uma mesa bem posta, cheio, o maná que desceu do céu, o leite, o mel que foi gerado pela pedra. Então, essas figuras de linguagem que levam a pessoa à compreensão da questão do prazer, o prazer do estômago, de comer, de beber, de comer, de tomar, de sorver um néctar delicioso. Tudo isso são coisas do corpo físico, né? Mas acontece que as delícias da alma, os sofrimentos da alma, são morais. E nós ainda, apesar do ser humano ser um ser moral, nós ainda não temos condição de compreender com clareza a ideia do sofrimento ou do fruimento da felicidade moral. E a questão da moral é que deveria estar em primeiro lugar nos nossos estudos, nas nossas considerações, nas nossas observações. E para isso nós precisaríamos realizar uma coisa muito simples, muito fácil de compreender, que é o conhecimento da nossa própria intimidade. Daí, todas as doutrinas orientais, as doutrinas ocidentais, a própria neurociência moderna, ela vem trabalhando PNL, né? O estudo de neurolinguística, a psicanálise, todas as vertentes do conhecimento que buscam trazer para o homem uma melhor condição de vida, uma qualidade de vida melhor, todos eles trabalham sempre com alguma coisa referente à questão do autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo, da que a pessoa possa adentrar, avançar para a sua intimidade. E aí a própria intimidade da pessoa, o próprio eu pessoal, né, e o eu superior, que seria a própria divindade em nós,
vai responder para nós aquilo que nós estamos perguntando. Sempre que a gente tiver alguma dúvida com respeito à vida espiritual, com respeito ao nosso destino, às dores pelas quais passamos, os, ou as buscas que estamos tentando encontrar para transformar a nossa vida numa situação menos difícil, menos dolorosa, nós deveríamos sempre perguntar a nós mesmos. E quando a gente faz a pergunta para dentro de nós vamos conseguir resolver isso. E nós vamos ver que a questão, por exemplo, que nós temos estudado, é que agora estamos na sexta-feira estudando, e agora mudamos a segunda, vocês já sabem, a segunda para a sexta-feira. Então, o estudo da saúde e espiritualidade está na sexta-feira. Então, nós temos feito já estudos mostrando que nós podemos comandar as nossas células, conversar com elas e dizer para elas o que elas deveriam fazer. Aliás, Emmanuel, grande guia espiritual de Chico Cândido Xavier, na lição 51 do livro Pão Nosso, tem oportunidade de dizer que a gente precisa pregar o reino de Deus, né? O reino de Deus para as nossas células. Pegue o reino de Deus para as vossas células, porque elas são inteligentes e são educáveis. A gente esquece disso. Porque quando vem a doença, a pessoa começa a reclamar, ai meu Deus, estou sofrendo. Ai, não. Errado, gente, não tem que... Peraí, o que essa doença quer de mim? Por que eu estou passando por isso? O que é que isso pode transformar a minha vida e me dar um meio de eu conseguir chegar a uma condição melhor? Como que eu posso utilizar esse momento de dificuldade para alavancar o meu crescimento como um ser humano, como um ser espiritual? Como eu posso transformar o prejuízo financeiro na riqueza? Quantas pessoas faliram financeiramente e aquilo serviu de lição para que eles construíssem mais adiante uma grande fortuna? Muita gente. É só a gente estudar as biografias das pessoas. Eu tenho o hábito de estudar biografias, e as biografias ensinam muito para nós. Ensinam coisas assim impressionantes, que nós não temos noção de como isso pode ser útil para o nosso dia a dia. Mas também para a nossa saúde, mas também para a nossa felicidade, mas também para a nossa construção, para nos sentirmos plenos, realizados, bem entronizados na sociedade na qual vivemos. Participando dessa sociedade como um elemento construtivo, para que quando a gente saia do corpo, quando aconteça um fenômeno chamado equivocadamente de morte, transformação, a saída do mundo material para o mundo espiritual, a gente possa sair daqui dizendo assim, gente, saí de lá, mas deixei um legado, deixei uma construção, consegui consumir muito, mas consegui dar para aquela estrutura onde eu vivi, dar elementos de construção para que a minha conta não fique tão negativa. A gente bebe água, a gente não bebe água. A gente bebe água, a gente se alimenta, a gente consome as coisas, a gente respira o ar. Tudo isso a gente está consumindo. Nós somos consumidores. E o que a gente está dando? Dá o quê? Porque a conta tem que fechar. Tem que pelo menos bater 0 a 0. Mas a gente puder deixar um saldo positivo, é melhor ainda. Então vamos trabalhar, vamos tentar construir, ajudar os outros. Lembrar dos 3 elementos de Jung, né? Deus,
sobrevivência da alma e fazer ao outro aquilo que gostaria que ele fizesse. Se a gente conseguir lembrar de Deus, não é só lembrar de Deus, ficar, meu Deus e tal, querendo, como eu costumo brincar, né, assim, ficar puxando o saco de Deus. Deus não gosta disso, não é nesse sentido. Deus nem precisa disso. É no sentido de a gente respeitar as leis criadas por Deus. Leis essas que estão, nós vamos estudar mais lá na frente, escritas na nossa consciência, dentro de nós. Todos nós temos conhecimento dessas leis. E havemos de percebê-las sempre que fizermos essa avaliação, voltando-se para dentro de si próprio. Vamos ver se tem alguém novo por aqui. Maria Madalena está aí, muito bem. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu já falei. Ana Rogéria já falei. Léa Brum já falei. Sinara já falei. Muito bem. Fico muito feliz que vocês estejam aí. Ponham aí no YouTube que vocês estão gostando, se estão gostando. Se não estão gostando, também pode dizer, não gostei. Se inscrevam no canal. é, é, Compartilhem com seus amigos, convidem outras pessoas para virem assistir as nossas lives, né? Nós ficaremos muito felizes de ver, de podermos ajudar mais gente, de mais gente ouvir esses conselhos, essas pregações, digamos assim. São bem pregações, são conversas amorosas que eu costumo fazer aqui, né? Eu espero que vocês recebam assim. E eu espero que vocês possam aproveitar muito isso. Nós vamos encerrar agora nosso trabalho desta noite, a nossa live desta noite, agradecendo a Deus a possibilidade desse trabalho, que foi altamente gratificante, pelo menos para mim, não sei se para vocês foi. Se foi, vocês ponham aí, façam um comentário aí. Eu ainda estou agora me acostumando com a nova plataforma. Agora eu tenho aqui duas telas, eu tô aqui tô no Zoom, né? Junto com o meu amigo Carlão, aqui, Carlos Nascimento, e tô vendo aqui a tela onde vocês estão fazendo os comentários. Pode botar comentário aí. Botem comentário aí. Vamos divulgar, gente. Vamos divulgar esse trabalho que a gente está fazendo. E na sexta-feira nós vamos falar de saúde e espiritualidade. Eu vou falar de neurociência na sexta-feira. Vou trazer psicoimunoneuroendocrinologia. Parece um nome complicado, né? Mas não é uma coisa simples, fácil. Eu costumo perguntar para os meus clientes assim: a medicina é fácil ou é difícil? A pessoa diz, é difícil, medicina. Eu vou assim, depende. É igual a prova de matemática. Quem estudou, faz a prova fácil. Quem não estudou, fica com dificuldade. A medicina é fácil para quem sabe, é difícil para quem não sabe. Quem é que sabe a medicina? É o médico? Não, qualquer pessoa pode saber que a medicina é um dom de Deus. O médico não cura, o médico alivia a dor. O alívio da dor é um apanágio de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode aliviar a dor do irmão. E podemos todos sermos um pouquinho médicos, quisermos ser úteis às pessoas. E tem gente que vive atormentando os outros. A gente pode tentar aliviar o outro, né? Então vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de trabalho. Que a tua bênção, a tua misericórdia invada a casa de todos aqueles irmãos que estão aqui conosco nessa hora. Possamos estar sempre juntos, sentindo sempre, Senhor, a tua presença. Boa noite, Deus abençoe a todos e com Deus.